capítulo 49, versículo 22, a Escritura Sagrada diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado entre os seus irmãos. Amém, meus irmãos? É claro que eu não pulei de Gênesis 35, da última reflexão, para Gênesis 49. Mas eu usei esse texto aqui, que é a bênção que Jacó profere a José antes de sua morte, para poder situar os irmãos que nós agora vamos dedicar essas últimas mensagens da série de exposições sobre Gênesis em torno dessa figura que é uma figura tão querida do Antigo Testamento, José. Certamente você já foi, em algum momento da sua vida cristã, se você é cristão há muito tempo, encorajado com a história de fé, de resiliência e de permanência na vontade de Deus que José viveu, apesar dos inúmeros sofrimentos que ele teve. José certamente não conseguia entender em nenhum momento de sua vida o porquê ele estava vivendo tudo que ele viveu, porque foi necessário que ele experimentasse tudo aquilo. Eu me recordo, quando eu leio a história de José, de uma pergunta que o meu sogro faz para mim, fatalmente, em cada conversa que nós temos. Irmão, eu posso conversar com o meu sogro 5 minutos, 15, 1 hora ou 4, em algum momento ele vai perguntar: Sérgio, eu tenho uma grande dificuldade para entender por que foi que Deus me escolheu. E eu respondo para ele: irmão Edson, essa é a questão que qualquer cristão bíblico tem. Como um Deus santo, poderoso, pode escolher salvar pecadores como nós? E mais do que isso, como esse Deus santo pode nos incluir, imperfeitos e pecadores como somos, nos seus planos, no seu projeto soberano de redimir a criação, de reunir os seus eleitos, de salvar o seu povo? Então essa é uma pergunta que paira na mente de qualquer coração que foi chamado por Deus para a piedade, e essa certamente foi uma pergunta que permaneceu na mentalidade de José até que ele concluísse com êxito a sua jornada no reino de Deus. Então o meu objetivo hoje com vocês é meditar um pouco sobre a história de José, fazendo de Gênesis 37 o palco dessa introdução. E eu quero trazer para os irmãos esse encorajamento mais pausado no primeiro capítulo, ao invés de contar a história toda de uma vez, porque certamente todas as vezes que vocês ouviram alguma pregação sobre José, a pregação sempre girou em torno daquele triunfalismo, do cara que começa a história dele na cisterna, mas termina a história dele no palácio. Então, fatalmente, a conclusão que o palestrante, o pastor, o coach vai trazer é a seguinte: olha, não importa se hoje você está na cisterna, Deus vai colocar você no palácio. Quem já ouviu isso alguma vez, além do pastor Sérgio? Levanta a mão. Só que a história de José não tem essa finalidade. Nem José é o autor principal da história, nem Jacó e Faraó são os coadjuvantes. A história de José é um fragmento pequeno da história de salvação. O que está acontecendo aqui é que o autor principal da história, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, ele está conduzindo o seu plano de salvar pecadores milimetricamente, e agora ele vai pegar um personagem chamado José, investir nele de modo que ele se torne a ferramenta que vai impedir que a nação israelita morra na fome que vai atingir aquele mundo, e fazer com que esse povo chegue no próximo passo da sua história, que era o objetivo de Deus desde sempre, de fazer com que eles chegassem ao Egito, e ali no Egito eles pudessem ser escravizados, para que nós tivéssemos o primeiro testemunho de que Deus pode redimir aquele que é escravo, através do Êxodo, através de Moisés. Então a história aqui tem um ator principal, que é Deus, e esse Deus está no nosso meio para ser adorado por cada um de vocês aqui nessa manhã.
a história não é sobre José, a história é sobre Deus. Você pode glorificar o nome dele nessa manhã? É importante a gente recapitular um pouco a história, porque 2 pontos-chave do que nós já estudamos anteriormente são o pano de fundo do que está acontecendo aqui. O primeiro ponto que é importante nós entendermos é que em Gênesis são identificados 3 patriarcas, aqueles que vão nomear Deus, que vai se tornar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E no texto em questão, de Gênesis 37, o autor bíblico dá o sentido para a gente que, apesar de José agora aparecer como uma figura de grande importância, a história que está sendo contada ainda é a história de Jacó. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 37 e no versículo 2. O autor bíblico tem esse cuidado porque Jacó é o último dos patriarcas e a história de Gênesis vai terminar com ele. Então ele lembra a nós que essa história é a história de Jacó, a história que vai ser contada dos filhos que Jacó teve. Gênesis capítulo 37, verso 2, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: este é o relato de Jacó e de sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que os seus irmãos faziam. Após uma longa jornada de fé ao lado de Deus, Jacó, que tem uma história volumosa como a de Abraão, o seu avô, ele agora está vendo na vida dos seus filhos a continuidade daquilo que Deus já havia feito na sua vida. E ele vai agora perceber de uma forma muito clara que de todos os seus filhos, a graça soberana de Deus atentou em especial para um deles, que era José, para que através de José o bom plano de redenção fosse concretizado. E esse plano, ele foi dito por Deus para Abraão em Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 13 e 14. Abra sua Bíblia, por gentileza, nesse texto. Tudo que vai ser contado a partir de agora no texto é para que essa promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, esse aviso, esse alerta, se concretize. Por isso que a história de José é tão importante no livro de Gênesis, porque a gente vai saber como o povo de Israel sai de Canaã e vai cair dentro do Egito, onde ele vai ser escravizado. Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Deus havia alertado Abraão que a sua descendência seria escravizada, e em Gênesis 37 isso não havia acontecido ainda, mas agora a obra soberana de Deus, a sua providência, começa a mover os pauzinhos para que essa história venha se cumprir, para que Deus seja glorificado na salvação do seu povo. Todos os fatos que vão se seguir agora de Gênesis 37 até Gênesis 50 são a ponte que ligam o povo de Israel, de Canaã até o Egito, aonde eles vão viver uma profunda história de libertação, porque a mão forte de Deus vai tirá-los de lá, demonstrando que apesar das dificuldades que aquele povo enfrentava, Deus ainda tem o governo da história. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é um Deus de palavra. Quem acredita nisso? Dê uma glória a Deus aqui. Agora vamos voltar para José e falar um pouco dele. Em Gênesis, meus irmãos, vocês viram que as famílias elas são uma fonte recorrente de problemas. Quem se recorda de alguma história de Gênesis onde famílias tiveram problemas? Levanta a mão. Vamos lembrar de algumas? Caim e Abel, né? Rivalidade entre irmãos. Jacó e Esaú, rivalidade entre irmãos. Ismael e Isaque, rivalidade entre irmãos. E agora a gente vai ter mais um momento em que nós vamos ter rivalidade acontecendo. A Bíblia demonstra claramente para a gente que José, desde o começo de Gênesis 37, ele tem uma atenção especial, tanto dada por Deus, quanto dada pela sua própria família. E rivalidades, meus irmãos, brigas de família, nunca acontecem sem gatilho, nunca acontece. Por exemplo, hoje eu tenho 2 em casa, não é? Alícia, a reformada, e Raul, o pentecostal.
Meus irmãos, é impressionante como eles conseguem fazer coisinhas mínimas se tornarem motivos de briga. Ontem nós estávamos no mercado e o Raul já havia tirado a família do sério lá dentro, irmãos, de todas as formas e de todos os meios. E num dado momento, a minha filha reformada, equilibrada, boazinha, anjinha, quarta pessoa da Trindade, deu um tapinha na cabeça do Raul, não é? E o Raul no caixa, cheio de gente no mercado, começou um escândalo. E aí, irmãos, eu já estava não é, com a unção de João Batista na vida, irmãos. E eu dei um sermão naqueles dois no mercado, saindo do mercado, dentro do carro, chegando em casa, não é? Mas foi aquele sermão épico, daí a irmã Elida entrou na unção e começou o sermão dela também. Irmãos, olha, se não converter agora, não converte mais. Rivalidade sempre acontece com gatilhos. E esse caso de José, eu identifiquei 4 gatilhos que fizeram a animosidade dos irmãos crescer com José. O primeiro deles, José sempre informava o pai dos erros dos irmãos. Se ele fazia isso porque ele se achava a casinha favorita, ou se ele fazia isso porque o pai pedia, a gente vai saber na eternidade, mas isso gerava animosidade. A segunda coisa, Jacó demonstrava claramente maior amor por ele. Era notório. Pais aqui presentes, se Deus te deu 10 filhos, nunca demonstre favoritismo, é sempre arriscado isso. Sempre seja carinhoso por igual com todos, ainda que naturalmente a gente tenha mais afinidade por um do que por outro, isso é normal. Mas o amor tem que ser entregue e ofertado na mesma medida. O terceiro ponto de animosidade, o pai sinalizou aos irmãos que desejava que José liderasse o acampamento quando deu para ele uma túnica talar de cores. Irmão, pode ter certeza, se um filho ganha um presente e o outro não ganha, vai ser treva. Não é? Não estou fazendo aplicação nenhuma aqui, mas vocês já estão pegando já, porque a sua mente já está condicionada. Quarto, por fim, José recebeu de Deus 2 sonhos que identificavam a futura liderança que ele teria. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Nós vamos ler do 3 ao 9 para situar essa história para vocês. Gênesis 37, do 3 ao 9. A Escritura diz assim: Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam esse sonho que eu tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que vai ser o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando ele conta o segundo sonho, até o seu pai sentiu uma fúria. E ele gritou com ele: Mas espera aí, você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vão servir você? Aquilo parecia tão assustador e grandioso que nem mesmo um homem do porte de Jacó no primeiro momento entendeu. Mas a Escritura dá a entender para nós que logo em seguida a ficha de Jacó caiu, porque no versículo 10 e no versículo 11 a atitude de Jacó é mudada radicalmente. Acompanhe na Bíblia comigo. Quando contou o pai aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos nos curvar até o chão diante de você? Assim,
Seus irmãos tinham ciúmes dele. Preste atenção. No entanto, o seu pai refletia naquilo. Acredito eu, meus irmãos, que a ficha de Jacó caiu. Porque Jacó já havia entendido, ao longo da história da sua família, que Deus, de uma forma soberana, costuma quebrar protocolos nas suas escolhas. Vocês se recordam que Deus prometeu a Abraão que da descendência dele, ele haveria de abençoar todas as famílias da terra. Mas Deus reprovou a descendência que viria por meio de Ismael, que era uma descendência carnal, mas escolheu a descendência da promessa que nasceu pela obra de Deus na figura de Isaac. Quando Jacó e Esaú nasceram, os filhos de Isaac, Esaú foi o primeiro a nascer. Ele deveria receber por direito a herança, mas Deus soberanamente havia escolhido Jacó, tendo dito que por Jacó o seu plano de redenção continuaria sendo escrito. Jacó se lembrou, o Deus que nós servimos costuma fazer isso. Ele costuma escolher aqueles que ele quer para que os seus propósitos salvíficos sejam concretizados. Então é melhor eu ficar quieto, porque pode ser que Deus esteja direcionando a sua graça efetiva para a vida de José. E agora Jacó se silencia. Só que isso nos lembra, meus irmãos, ao longo de toda a Bíblia, que naturalmente o povo de Deus costuma negligenciar aqueles que Deus levanta para lhe salvar. Vocês vão entender ao longo dessa história, mas em especial na próxima reflexão, que apesar de José ser o cara odiado por todos, ele haveria de ser aquele que garantiria a salvação de toda aquela família no período de carestia que viria. Então, nós vemos aqui que o povo de Deus naturalmente rejeita quem vem para lhe salvar. Você se lembra que quando Moisés começou a anunciar ao povo o plano de Deus de salvar da escravidão, Moisés sofreu dura resistência do povo. O próprio Cristo, nosso Salvador, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. É natural que em momentos de frieza espiritual, de batalha, o povo de Deus fique insensível para entender que Deus, por graça soberana, levanta pessoas para nos colocar de volta no caminho, para nos ajudar. Nesse momento, o povo aqui, os irmãos de José, estavam planejando matar aquele que seria usado para preservar-lhes a vida. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para nós não rejeitarmos aquilo que Deus está querendo fazer conosco, através das pessoas que Ele levanta. Amém? Amém? Reflita comigo. Quero deixar 3 perguntas para vocês, numa primeira aplicação possível nessa mensagem. A primeira, nós temos lidado com prudência, com os diversos conselhos e instruções que são dados, culto após culto, para vivermos uma fé viva, radiante e sem o peso da ditadura das tradições que vivíamos antes? Ou a gente prefere ficar preso no cativeiro da religião? Aqui, nós temos alimentado a consciência de vocês semana após semana, dizendo o que é o Evangelho, dizendo da libertação que nós temos pelo sangue de Jesus Cristo, dizendo que em Cristo há plena liberdade para servirmos a Ele em novidade de vida. Mas você tem dado ouvido a isso? Ou você prefere ser o cara que ouve o revelador, o sonhador, porque ele amacia o seu ego, porque ele fala que você é alguma coisa? Se lembre, a Bíblia dá testemunho que o povo de Deus costuma não dar ouvidos a quem Deus levanta para libertá-lo. Segundo, temos tratado com carinho aqueles que Deus tem levantado para proclamar a verdade libertadora do Evangelho, a fim de vivermos uma vida santa, ou ainda preferimos as mentiras dos contadores de sonhos, de visões e de revelações? Terceiro, por fim, lembre-se que o povo de Deus historicamente rejeita os seus libertadores. Roma tentou queimar Lutero na fogueira, mas quando Deus levanta, Deus levanta. Você crê nisso? Pode glorificar o nome de Jesus? Por isso, não seja mais um número nessa triste estatística. Valorize fazer parte de uma igreja bíblica e agradeça a Deus e cresça nessa graça para o louvor da glória de Deus. Amém? Quantos querem fazer isso? Dê glória a Deus mais alto que você puder dar. Um segundo ponto importante nesse texto, importante porque aqui a gente pode fazer
uma apresentação de um posicionamento oficial nosso, porque é impossível meditar na história de José, na história toda, sem fazer a fatídica pergunta que nós fazemos. Deus pode falar através de sonhos? Se você for ver a história de José, toda a história dele é regada de sonhos. Ele teve 2. O copeiro teve também. Faraó teve também. E Deus usou esse contexto todo para costurar a história. E eu quero perguntar para vocês, será que Deus pode falar através de sonhos? Os sonhos são uma importante seção desse livro. Os irmãos dele foram capazes de suportar tudo. O favoritismo do pai, a túnica talar, as histórias que José contava, mas eles tiveram dificuldade para lidar com os sonhos que ele recebeu, porque certamente entendiam que esses sonhos tinham origem divina. E agora eu quero perguntar para você, será que Deus ainda fala conosco dessa forma, uma vez que o cânon da Escritura já foi completamente revelado para a gente? A gente tem que fazer uma análise desse assunto, analisando o contexto todo e, preferencialmente, sem os limites que as tradições podem nos impor, tanto para pender para um lado quanto para pender para o outro. Primeiro, a Bíblia demonstra em diversas passagens que Deus utilizou os sonhos para falar e cumprir seus propósitos. Anotei alguns personagens aqui, vamos lá. Jacó com o sonho da escada. Labão, quando Deus disse em sonho para ele para não perseguir Jacó. O próprio José, Faraó, Nabucodonosor, profeta Daniel sonhou, Salomão sonhou, José, o pai de Jesus, teve sonhos, os magos do Oriente também, a mulher de Pilatos também. Em todos esses momentos, Deus fez uso desses caminhos para poder conduzir a história para o cumprimento que ele determinou fazer. Como parte da experiência da efusão do Espírito, é prometido que sonhos e visões fariam parte do derramar de Deus na vida do seu povo. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 18. Joel, capítulo 2, verso 18. Quem achou, diga glória a Deus. Só viu um glória a Deus? Joel é pequenininho, não é difícil, né? Se achar lá é que nem achar uma agulha no palheiro, né? Mas está lá, está na Bíblia, irmãos. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, quem aqui já teve um sonho espiritual? Já levanta a mão. Só quem já teve. É porque você está ficando velho. Está escrito aqui que os velhos terão sonho. Então, você envelheceu. Está ficando velho, para a glória de Deus. Então, nós entendemos que Deus, graciosamente, soberanamente, pode se utilizar pontualmente desse mecanismo? Sim. Mas existe um outro lado seríssimo. A Bíblia, em inumeráveis passagens, recomenda que a gente não ouça os profetas que têm sonhos e que tentam fazer com que as pessoas se desviem de Deus. Eu passaria um dia lendo as referências para vocês, mas eu escolhi uma que para mim é a mais clara e a mais séria. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 13, do verso 1 até o verso 4. Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 e verso 4. Essa é a advertência mais séria, mais descritiva e certamente a mais assertiva sobre o risco de trocarmos o que é certo por aquilo que é questionável, passível de erro. A Escritura diz assim, Deuteronômio 13, do 1 ao 4. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, uma obra, e se esse sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, não é um caso de que não acontece, ele sonha e cumpre, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Façam o que então? Sigam somente o Senhor, seu Deus. Temam somente a Ele e cumpram e obedeçam o quê? Os seus mandamentos. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. O cristianismo histórico, a igreja da história,
Não fomos igreja guiada por sonhos, por visões, por revelações. Fomos uma igreja guiada pela Escritura Sagrada. Além disso, biblicamente falando, a Escritura afirma que a revelação completou-se em Jesus Cristo. Tudo que Deus haveria de falar com a raça humana foi dito de forma clara, suficiente e selada na vida, na obra e na ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e verso 2, por gentileza. A Escritura diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Em Cristo, irmãos, não existe revelação mais. Tudo que eu preciso saber a respeito de Deus já foi dito completamente na pessoa do Filho. As obras de Jesus são as obras de Deus. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. O perdão de Jesus é o perdão de Deus. A salvação de Jesus é a salvação de Deus. Então hoje eu não tenho necessidade de ouvir outras vozes, se humildemente na graça eu tenho ouvido o Filho que deu sua vida por mim na cruz e ressuscitou. O que eu digo com isso é que no Filho, qualquer revelação canônica foi encerrada. Não há nada mais que vai ser revelado para a gente, não há nada mais que vai ser mostrado que já não tenha sido dito para nós. Por isso, quando alguém chegar até você e falar, olha, eu tenho uma nova revelação de Deus para a sua vida, Hélida, você vai falar para ela, não, eu sou reformada, eu defendo somente a Escritura. Você quer me falar a sua nova revelação? Mostre ela na Bíblia para mim. Nova revelação, canônica. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, cuidado, eu estava brincando com o irmão Yolando, quarta-feira. Irmão, eu já vi revelador de número de RG. Olha, irmão, seu RG é 1, 2, 3, 4, 5, já, irmão, pessoalmente, até pulei ouvindo de alegria. Até que eu me perguntei honestamente, de que forma Deus é glorificado quando um RG é revelado? Deus é glorificado nisso? Uma pombagira pode fazer a mesma coisa. Agora, quando um coração de pedra, incrédulo, se converte, e ele joga fora os ídolos e fala, só o Senhor é Deus. Aí, Deus é glorificado. Já vi, irmão, revelador de número de causa na justiça. Eu já vi tudo isso. E as pessoas correm atrás desses falsos profetas e depois dão dinheiro para eles num lençol, né? Porque o falso profeta os atendeu, amaciando seu ego. Agora, cristãos bíblicos, irmãos, não seguem essas coisas. Eles não seguem falsos profetas. Eles seguem o profeta semelhante a Moisés, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, pastor, existe a possibilidade, por meio de dons espirituais, sejam eles sonhos, palavras de ciência, de conhecimento, Deus ministrar no nosso coração? Perfeitamente. Perfeitamente. Eu poderia contar para os irmãos diversas experiências pessoais nesse sentido. Vou contar uma somente, mas eu não faço dela vitrine. Essa minha fala não é para fortalecer ou diminuir sua fé, mas para dizer para você que nós não podemos falar que essas coisas não acontecem, porque Deus não pode ser limitado nas nossas caixinhas. Ele vai agir em consonância com o que ele revelou na Escritura, mas canonicamente nada mais vai ser dito. Mas eu me recordo, no ano de 2012, a minha esposa se lembra disso também, eu acordei numa quarta-feira de manhã e eu tive um sonho naquela noite. E o pastor, que era o meu supervisor naquela época, ele no sonho apareceu para mim e ele falou assim para mim, Serginho, hoje é uma data muito especial para você, porque hoje você completa o seu 4º ano na frente da igreja de Jardim Andorinhas. E eu falei no sonho, é verdade, pastor, hoje é o aniversário meu à frente da igreja. E era mesmo, irmãos, aquela noite. E ele falou, que bom, mas você não vai mais permanecer nessa igreja. Você completou 4 anos nela, mas você vai agora para um próximo desafio. E eu acordei, contei para minha esposa o sonho. Contei para minha esposa o sonho, em 15 minutos depois, o telefone tocou. Era o meu pastor. E ele falou, Serginho, eu preciso conversar com você.
Não é? Quanto tempo faz que você está no Andorinhas? Eu falei, 4 anos. Então, eu tenho um novo desafio para você. Deus fala por sonhos? Fala. Pontualmente, quando Ele quer. Mas o que vai conduzir minha vida? Sonhos? Não. Bíblia Sagrada. Amém? Então, quando alguém chegar a você, supostamente direcionado por Deus, escute com humildade. Escute. Não seja aquela pessoa chata que... Sai, Satanás. Não. Às vezes não é Satanás. Escuta. Depois de escutar, se você ouvir alguma coisa que trouxe edificação para a sua alma, glorifica a Deus. Se não trouxe, você tem liberdade para falar, senta com a pessoa, irmão, ó. Talvez você viu que eu estou mais abatido, mais triste, mas isso que você falou não procede, irmão. Assim a gente vai ajudando os nossos irmãos a amadurecerem o seu exercício no reino de Deus com alegria, irmãos. Eu já precisei repreender irmãos que revelaram coisas erradas para mim. E fiz isso no amor, no temor do Senhor Jesus Cristo. Mas já ouvi, inclusive na IPR, palavras que vieram direcionadas por Deus realmente. E sou capaz, com a maturidade que tenho adquirido nesse tempo servindo a Deus, de separar o certo do errado. Mas esse encorajamento deve fazer com que vocês reflitam, porque muitos reformadores morreram defendendo que é por aqui que a Bíblia fala, que Deus fala. Porque a maior parte das seitas e heresias que existem hoje nasceram de sonhos e de revelações. A maior parte delas, adventismo, principalmente, não é? A própria congregação cristã do Brasil, as suas crenças basilares foram dadas por revelações que não se sustentam biblicamente. Então, eu vou deixar que um terreno instável, inseguro, governe a minha vida? Não. O firme fundamento do cristão é Cristo, que é a palavra, e a palavra que é Cristo. Amém, meus irmãos? Então, não peça para interpretar sonho, pelo amor de Deus. Uma vez uma pessoa chegou a mim, pastor, eu sonhei com um sapo, e esse sapo engolia um bode. E aí esse bode saía depois... O que significa isso, irmãos? Eu falei, irmão, isso significa que você comeu feijoada à noite. Você dormiu mal, você teve uma indigestão, não tem nada de Deus nisso. Nossa, pastor, você foi rude. Não, está na Bíblia. Eclesiastes 5:3. Das muitas ocupações brotam sonhos. Está escrito. E do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Não é? Então, você comeu demais, você vai ter sonho mesmo, irmão. Vários. Não é só sonho errado. Agora, quando for de Deus, você vai acordar sabendo que é de Deus. Porque Deus não deixa o seu povo enganado. Amém? Eu creio nisso. Continuando. Então, já temos uma posição oficial aqui já. Deus pode falar por meios extraordinários, pontualmente, muito raramente, quase nunca. Mas pode. Mas a Escritura é a forma como Ele fala conosco, que nos guia e nos governa. Agora vamos voltar para o texto. Traído pelos irmãos. A Escritura afirma que José foi vítima de uma terrível artimanha dos seus irmãos. Já não podendo conter, meus irmãos, a inveja que eles sentiam dele, eles chegaram em vias de matar o irmão. Abra sua Bíblia em Gênesis 37, verso 14. A Escritura Sagrada diz o seguinte: disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Jacó pede que José vá até os irmãos para ver o que eles estavam fazendo, e ele foi, e ele se perdeu. Mas aí ele recebeu uma orientação de um homem, dizendo que os seus irmãos estavam em Dotã, e ele seguiu para lá. E aí aconteceu o seguinte, em Gênesis 37, do verso 18 ao 20. Mas os seus irmãos o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo, vamos jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que serão dos seus sonhos. Nesse ponto do texto, meus irmãos, eu me peguei refletindo que até o momento José não tinha dimensão do que Deus estava planejando fazer com ele. Como a maior parte de nós não entende a dimensão da nossa atuação no reino de Deus. José aqui tinha 17 anos, irmãos. Ele era uma criança à luz do mundo antigo. Certamente ele tinha aspirações, ele tinha amigos, ele tinha divertimentos. Mas a partir desse ponto, Deus ia começar uma história triste com ele que duraria 13 longos anos. E ele não podia imaginar, criança como ele era,
que ele seria responsável por salvar o mundo antigo inteiro da fome que viria. Assim somos nós. A gente muitas vezes não tem clareza do que Deus pretende fazer através de nós. Nós sabemos do objetivo primário da salvação, que é nos tornar semelhantes a Cristo. Então, o meu objetivo diário é me tornar a melhor versão de mim mesmo em Cristo para a glória de Deus. Mas isso vai ser desenrolado em histórias que eu vou escrever, em papéis que eu vou desempenhar, em funções que eu vou trabalhar, e nunca está claro para a gente de que maneira Deus vai nos conduzir. Quando na minha vida que eu imaginava que Mateus Salazar ia estar na IPR, atuando como secretário de missões, nem ele pensava nisso, meus irmãos. Mateus Salazar, meus irmãos, era um homem lá de Camboriú, das rodas de profeta, dos mantos, de subir nas paredes, por isso que perdeu o cabelo, irmão, tanto pular. Aleluia! Não é? Mas Deus escreveu a sua história, Ele nunca imaginou em nós também. E quando eu falo disso, eu não falo só dessas coisas legais que Deus faz. Eu falo também dos momentos sombrios que nós vamos viver. Você está aqui, você pode ter 1 ano, 10, 50 na presença de Deus. Você já sabe que a nossa vida não é marcada só por momentos felizes. Há momentos sombrios, há momentos inacreditáveis e alguns até misteriosos, em que a gente no íntimo fala: Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que chegou nesse ponto? Que erro que eu cometi que me fez escolher um resultado tão desastroso? Imagina tudo que passou na cabeça de José. Todas as coisas acontecendo. Deus, irmãos, claramente disse para José nesse momento: José, você pode ter sonhos, pode ter aspirações, pode ter projetos. Olha, você é muito honesto com você, José, isso para mim não importa. O que importa é o plano que eu tenho com você. E para esse plano se cumprir, que é muito melhor do que os seus, talvez eu precise te moer um pouquinho. Nós construímos uma ideia de que a nossa fé é uma fé para realizar nossos sonhos, para nos produzir bem-estar, para nos dar qualidade de vida. Quem já ouviu alguém dizer assim: eu fui para a igreja porque eu não quero mais problema, eu quero parar de sofrer? Quem já ouviu isso alguma vez, além do pastor Sérgio? Quando eu escuto isso, eu falo: meu Deus, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Isso aqui é um lugar para fugir dos problemas, a igreja não é um lugar. Porque aqui a gente se coloca em oposição a tudo de ruim que tem no mundo. E isso vai se voltar contra a gente. O caminho de Deus é um caminho de cruz. Aleluia. É um caminho difícil, é um caminho estreito. É um caminho que exige de nós renúncia, disciplina, autocontrole. Irmão, você sabe, você pode ser o cristão top 10 anos. Se você der um vacilo, as pessoas vão jogar os 10 anos que você foi top no lixo e vão marcar você pelo único erro que você cometeu. Quem já viu isso acontecer? Levanta a mão. Então, o nosso caminho é um caminho de extrema periculosidade, mas é um caminho que vale a pena. Porque é o caminho que Deus coloca os seus eleitos para forjá-los na fornalha da aflição, para amadurecê-los para o louvor da sua glória e para revelar com clareza a sua providência, a mão forte de Deus que governa cada detalhe da vida. Nesse momento você pode estar na hora mais negra da sua história. Você pode ter perdido o controle, mas Deus está sentado no trono, reinando soberano. Nada saiu do controle dele. A sua doença não saiu do controle dele. O seu casamento não saiu do controle dele. O seu ministério não saiu do controle dele. A providência segue firme o seu curso. Aleluia. Mas, para isso dar certo, Deus precisa, às vezes, nos moer. Cada lágrima, dor, angústia são milimetricamente acompanhados por um Deus que não falha, que não erra. E nesse processo, Deus vai moendo a gente e nos moldando para a sua glória. Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim, Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará.
Pastor, está difícil, o que eu faço? Suporta dando glória a Deus. Pastor, vai passar essa dor? Não sei. O que eu sei é que a história não é cíclica, ela tem um fim. O fim já está determinado por Deus e o fim é glorioso. Eu e você vamos pisar em ouro para a glória do nome de Jesus. Veremos a face do nosso Cristo e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Isso me encoraja a ressignificar cada dor dessa vida. Está machucando hoje? Está difícil hoje? É esse lado da eternidade. Esse lado aqui é ruim. O outro é glorioso e os meus olhos estão lá. Então eu seguirei com fé em Cristo, apesar das minhas dores, apesar dos meus dilemas, apesar dos muitos pecados que eu ainda não consegui vencer, mas eu continuo olhando para Cristo, eu continuo olhando para a cruz. Aquilo que a graça começou, ela vai terminar, e eu prossigo, e eu sigo, talvez arrastando, não tem problema, arrasta e vai se arrastando, porque Ele está segurando na sua mão, Ele está sustentando você mesmo na hora mais escura da tua vida. Aleluia! Pastor, a doença chegou em casa, o que eu vou fazer? Você vai falar com teu Deus e esperar que a providência apareça. É assim. O que José pôde fazer nesse momento foi assistir à ira dos seus algozes. Ele não sabia, mas Deus assistia tudo também. E Deus já havia determinado que isso fosse dessa maneira. Aleluia. Ressignifique a sua dor nessa manhã. Você está vendo do ponto de vista do bem-estar. Deus, tira essa luta de mim, porque eu quero ficar bem. Mas talvez Deus esteja dizendo para você, você não sabe o que essa luta vai significar lá na frente. Aleluia. Eu não pude viver os momentos mais felizes da minha jornada cristã tendo minha família comigo. Minha família hoje não é Elda e meus filhos. Minha família, meus pais, meus irmãos. Minha família hoje segue por outros caminhos, os quais eu não gosto. Sei que não é o caminho de Deus para eles, mas é uma longa jornada de oração pedindo que Deus faça algo que eu não sou capaz de fazer. Mas eu precisei tomar a decisão de ou encarar isso com coragem e seguir em frente, ou deixar que essa dor me abatesse e eu me resignasse diante de uma situação que eu não era capaz de mudar. Deus me deu a graça de continuar lutando, orando, intercedendo e falando. Nesse processo, pela graça de Deus, hoje eu tenho minha irmã e meu cunhado comigo aqui, tirados de um caminho onde Cristo não era glorificado e trazidos para uma casa onde Cristo é pregado em toda a sua glória. Então eu vou fazer uma graça com a música do Voz da Verdade. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Deus fez do jeito dele, no tempo dele, não é? E aqui entra, não é, a homilética pentecostal. Pode ser que Deus esteja te alertando que isso ainda vai acontecer. Não é? Então você chegou aqui desesperançoso, por quê? Deus perdeu o controle? Deus deixou de ser Deus? Deus está brincando de ioiô com você? Não, Deus é Deus, Ele está sentado no trono. Ele continua cuidando dos detalhes, dos detalhes, dos detalhes, dos detalhes. Deus, eu não estou te vendo, me procura nos detalhes, apesar de tudo você continua seguindo, caminhando e prosseguindo. Eu estive com você no primeiro passo, você me encontrará no último, porque eu terminarei o que eu disse que faria. Esse é o evangelho da graça. Mas a gente não pode reduzir a nossa fé a uma fé de bem-estar, não. Vai ser dolorido, vai ser desafiador, mas a jornada vai valer a pena e o destino também, para a glória de Deus. Nessa história nós vemos a providência aparecendo. A providência é uma doutrina tipicamente reformada, embora seja uma doutrina bíblica chamada nas outras tradições de outro nome. Mas certamente duas palavras que você escuta muito aqui que você não ouviu em outra igreja.
Piedade e providência, as duas com P, por sinal. Providência, segundo a Confissão de Fé de Westminster, é isso. Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio da sua providência sábia e santa, de acordo com a sua presciência infalível e o soberano e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. A providência é a mão onipotente de Deus, garantindo que a vontade de Deus se cumpra. A providência é Deus cuidando de você. Dá o glória a Deus mais alto que você puder dar. A providência apareceu nesse ponto da história de José em 4 aspectos. Não vou ler os textos que meu horário já estourou. Primeiro, a providência moveu o coração do seu irmão Rubem para interceder por ele. Gênesis 37, 21. Rubem disse para os irmãos, não vamos matá-lo. A providência moveu aquele coração para que os irmãos mudassem de ideia. A segunda, a providência garantiu que houvesse uma cisterna sem água, para que José não se afogasse. O lugar de cisterna, irmão, é para colocar água. Mas tinha uma sem água ali. Quem esvaziou ela, eu vou dar o nome. É o Deus Todo-Poderoso. Para você não morrer, Deus garante cisterna sem água. Dá glória a Deus mais alto que você puder dar. Deus garantiu. Terceiro, a providência encaminhou uma caravana de ismaelitas para aquela direção, para que com isso houvesse a chance de José não ser morto, mas vendido. Deus direcionou uma caravana, vai nesse caminho aqui, porque tem um servo meu que está em apuro. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a providência. Por fim, a providência moveu o coração de Judá para interceder também por José. Em Gênesis 37, 26 e 27, Judá disse, o que a gente vai ganhar se a gente matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo. A providência não livrou José do sofrimento, mas livrou da morte. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que a gente quer, mas Ele vai fazer do jeito que a gente precisa e necessita para o plano dele se cumprir na nossa vida. Você crê nisso? Pode dar uma glória a Deus aí? Pastor, como que eu vivencio essa providência? Orando, permanecendo em comunhão com Deus. Quando nós oramos, a gente se coloca diante daquele que governa todas as coisas. João Calvino disse o seguinte, lembrem-se sempre, nada vai acontecer sem que Deus o tenha decidido. A nossa esperança é que a gente vive num mundo que é governado por Deus e tudo vai acontecer segundo a vontade dele. Então, descansa nessa manhã em nome de Jesus. Deus está no controle. Efésios 1:11 diz o seguinte, Deus faz com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Você pode descansar nisso. Concluindo a história de hoje, meus irmãos. O primeiro capítulo da história de José termina sombrio, muito sombrio. Esse menino foi traído pelos irmãos, jogado numa cisterna, vendido, e ele termina escravizado na casa de Potifar. Ô, irmãos, isso não dá mensagem de autoajuda, né? Isso é sombrio, isso é triste, mas Deus estava nisso. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Talvez uma pessoa sem fé diria, onde é que estava Deus nessa hora? Mas a gente que crê, que sabe que quem resolve é Ele, quem manda é Ele, a gente pode afirmar, Deus estava com José. E a gente pode afirmar confiantemente por Cristo nosso Senhor, Deus está com o seu povo. Aleluia! O fato é que os irmãos de José não podiam imaginar que no futuro, esse irmão que eles venderam, seria o irmão que os salvaria. Como eu já falei, o povo de Deus é especialista em lançar fora aqueles que Deus envia para salvá-los. Foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na eternidade pretérita, Deus determinou enviar Jesus para salvar pecadores, irmãos. Deus enviou o seu Filho por amor a nós. Israel, contudo, não reconheceu Jesus como Messias. Assim como José foi tratado com indiferença pelos seus irmãos, Cristo, o nosso Senhor, foi tratado com indiferença pelos seus irmãos, o povo de Israel. Só que Deus havia, pela providência, determinado que isso acontecesse.
José, pela providência, não foi poupado do sofrimento, mas da morte. Jesus, contudo, pela mesma providência, não foi poupado nem do sofrimento e nem da morte. Por que isso aconteceu? Para que pelas suas pisaduras eu e você fôssemos sarados. Para que pela sua morte na cruz os nossos pecados fossem perdoados. Para que pela sua ressurreição eu e você fôssemos declarados justos diante de Deus. E por que a providência fez dessa forma? Para que a palavra do Deus de palavras se cumprisse. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías capítulo 53, verso 3 ao 5. Aleluia. A Escritura diz assim: ele foi desprezado, ele foi rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Nós demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, ele foi esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Aleluia! A providência garantiu que Cristo recebesse a ira de Deus, para que nós recebêssemos o perdão que nos colocou de pé. Pelas pisaduras de Cristo você foi sarado, meu irmão. Pela sua morte na cruz você foi perdoado. Pela sua ressurreição você foi declarado justo. A morte dele foi a nossa vida, e vida eterna que nos coloca diante do Deus justo que nos salvou e nos resgatou. Que alegria! A nós que cremos, a cruz de Cristo é uma mensagem triunfal, um lembrete de que Deus está conduzindo a história a um fim glorioso. Lembre-se que Cristo morre na sexta e ressuscita no domingo de manhã. O seu breve sofrer, a sua leve aflição não pode ser comparada com o peso de glória que há de ser revelado em nós. Essa é a história da Bíblia, a história da redenção. O sofrimento é sucedido pela glória. Nós estamos sofrendo talvez nessa vida, mas chegará o dia que vai ser tirado dos nossos olhos toda lágrima, e eu aguardo esse dia demais. Quantos mais aguardam aqui? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Só que é você que está me ouvindo nessa manhã que não é cristão, não está aliançado com Cristo, não participa da promessa de salvação. Abraça a graça nessa manhã, porque essa cruz é um lembrete. O sofrimento só é transformado em glória quando esse sofrimento acontece pela vontade de Deus, e em Deus e por causa da graça de Cristo. Se você sofre hoje pelos seus pecados, pela sua desobediência, pela sua vida ébria, pela sua vida regada de vícios, pela sua vida regada de excessos, esse sofrimento não vai ser redundado em glória. Esse sofrimento é um pré-anúncio do juízo de Deus que um dia virá. Porque céu e inferno começam aqui, na posição que assumimos diante do Cordeiro de Deus, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos hoje ouvir a palavra de Deus, a palavra da graça, e nos posicionarmos diante daquele que já venceu o pecado na cruz, que já morreu para salvar pecadores. Nenhuma gota do sangue de Cristo é em vão. Mas essa salvação é eficaz se você crer nela de todo o seu coração. Essa promessa é para mim, pastor? É para qualquer um que crê. A eleição é um assunto de Deus, mas a evangelização é um assunto nosso. E é meu dever dizer para você, nessa manhã, que você precisa se posicionar diante daquele que deu a vida dele por você na cruz do Calvário. O seu aceite ou a sua recusa definem a sua eternidade. Não despreze o Deus que pode salvar você nessa manhã. O sofrimento só vale a pena quando ele acontece debaixo da providência de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.